Ele ou ela parece bem, não parece? Anda confiante, publica frases de superação, fala de recomeço e faz questão de mostrar que nada o abala. Mas o que ninguém vê é o que acontece quando as luzes se apagam. O narcisista pode até parecer forte, mas vive um colapso interno que ele jamais admite. Por trás da postura fria e das palavras afiadas, existe um medo constante de desmoronar. E quando perde o controle sobre alguém que já foi o seu espelho, o mundo dele começa a rachar. O narcisismo não é força, é disfarce. É uma forma de esconder o vazio que ele carrega desde sempre. Um vazio que o faz precisar da dor alheia para se sentir vivo. Hoje, você vai entender os sinais que mostram que ele está quebrando por dentro, mesmo quando tenta aparecer no controle. E se você observar bem, vai perceber. O castigo dele não vem de fora, vem do próprio reflexo que o persegue todos os dias. Sinal 1. O sorriso forçado. Quando o narcisista está prestes a desmoronar, ele sorri mais do que nunca. É o sorriso da negação, o reflexo de um ego tentando convencer o mundo e a si mesmo de que ainda tem o controle. Ele ri alto, exagera nas expressões e tenta parecer leve, como se nada o atingisse. Mas esse riso é tenso, pesado, quase artificial. Ele não vem da alegria, vem do medo. Medo de ser visto como fraco, medo de que alguém perceba o quanto está perdido. Por isso, transforma a dor em espetáculo, fingindo felicidade para esconder o colapso. Por trás do sorriso, a insônia, culpa e exaustão. O narcisista não consegue sustentar o personagem sem o olhar dos outros. Então, força situações, cria histórias e busca reações. O sorriso dele precisa de plateia, porque ele não sabe quem é quando o público vai embora. E cada vez que você não reage, o vazio aumenta. O riso que antes era uma arma começa a soar como eco. Ele tenta rir mais alto, mas a gargalhada já não convence nem ele mesmo. Esse sorriso também é um disfarce de raiva. Ele sorri quando te vê bem, mas por dentro sente o ego se rasgar. O narcisista quer que o mundo acredite que superou, que você foi apenas um detalhe. Só que o corpo o denuncia. O olhar vazio, o riso nervoso, o gesto rígido. Ele não está feliz, está cansado. Cansado de atuar, de fingir que não sente, de sustentar uma versão de si que não existe. E quanto mais tenta provar o contrário, mais visível se torna o colapso. O sorriso forçado é o retrato perfeito do narcisista em queda. Ele tenta usar a alegria como escudo, mas a verdade sempre escapa pelos olhos. Quem o observa com calma percebe. Aquele brilho não é paz, é sobrevivência. E quando o riso vira obrigação, a máscara começa a cair, porque o narcisista pode enganar o mundo, mas nunca engana a própria consciência. E é nela que o castigo começa. Sinal 2. O silêncio que anuncia o colapso. Quando o narcisista desaparece, muitos acreditam que ele está em paz, mas o silêncio dele raramente é tranquilidade. É ruído interno travestido de controle. Ele se cala porque perdeu o comando da narrativa e tenta reorganizar o próprio caos. Esse recolhimento é um disfarce de fraqueza. Por dentro, ele se pergunta como alguém que antes obedecia ao seu ritmo, agora vive sem reagir. O silêncio que parece poder é, na verdade, pânico. É o som abafado de um ego tentando sobreviver sem aplausos. E quando não há retorno, o vazio se torna insuportável. Durante esse período, ele observa cada passo seu, mas de longe. Procura sinais de que você ainda sente falta, ainda se importa, ainda o teme. O narcisismo não suporta ser ignorado. Por isso, esse afastamento é mais um teste do que uma pausa. Ele espera que você quebre o silêncio primeiro, porque isso provaria que o controle ainda existe. Mas quando o tempo passa e nada acontece, a máscara começa a rachar. O que era estratégia vira tortura, e o próprio silêncio passa a gritar contra ele. O narcisista tenta se convencer de que está bem, que não precisa de ninguém, mas o corpo reage. A ansiedade aumenta, o sono se vai, e a mente começa a revisitar cenas que ele fingia ter esquecido. O vazio o força a olhar para dentro, e o que ele encontra é um deserto de empatia. Sem alguém para espelhar, ele se vê pequeno, quase irrelevante. E é aí que o silêncio, antes usado como arma, se transforma no castigo mais cruel que ele já experimentou. Se ele sumiu, não corra atrás. Deixe que o próprio silêncio o devore.
A ausência é o espelho mais poderoso para quem vive de manipulação. Quando você se cala por consciência, não por medo, ele se perde completamente. O jogo termina quando a plateia se levanta e vai embora. E é nesse momento, sem público, que o narcisista finalmente enfrenta o barulho que sempre evitou, o som da própria solidão. Sinal 3. A fúria disfarçada de calma. Depois do silêncio, vem a máscara da serenidade. O narcisista finge estar centrado, fala com ironia suave, faz parecer que nada o abala. Mas quem observa com atenção, sente a tensão por trás de cada palavra. A calma dele é fingida, um verniz sobre uma raiva prestes a explodir. Ele quer provar que superou, mas o olhar o denuncia. A raiva silenciosa é o último recurso de quem perdeu o controle e tenta manter a aparência de superioridade mesmo quando o chão some sob os pés. Essa fúria disfarçada é venenosa. Ele observa suas conquistas e sente o estômago revirar. Tenta diminuir o que você faz piadas sutis, espalha comentários que soam inocentes, mas por dentro é pura frustração. O narcisista não suporta ver quem ele tentou destruir florescendo. Cada vitória sua é um lembrete de que ele falhou em te quebrar. E quanto mais você brilha, mais ele tenta fingir que não se importa. Mas o corpo dele vibra com ressentimento. Essa raiva camuflada é o ponto em que o narcisista se torna imprevisível. Ele começa a perder coerência, diz coisas contraditórias, ri em momentos inadequados. É o colapso tentando se esconder atrás de sorrisos controlados. O narcisismo se alimenta de domínio, e quando esse alimento acaba, resta o desespero. Mas admitir dor seria fraqueza. Então, ele veste o manto da calma. E quanto mais tenta parecer em paz, mais sufocado fica pela própria farsa. Quando você percebe essa falsa serenidade, não confronte, não explique, não tente provar nada. A calma dele é o escudo do medo. E o que mais o enfraquece é perceber que você entendeu o jogo e escolheu não jogar. A verdadeira força é o silêncio interno que não precisa provar nada. Enquanto ele tenta parecer estável, você já está livre. E é essa liberdade que o destrói muito mais do que qualquer confronto. Sinal 4. O controle que escorre pelos dedos. O narcisista vive de controle. Ele precisa dominar o ritmo das conversas, prever reações e moldar emoções. Mas quando percebe que nada disso funciona mais, algo dentro dele desaba. Ele tenta manter a pose, finge que não liga, mas o corpo denuncia. A impaciência cresce, a voz falha, o olhar perde firmeza. O controle é o oxigênio do narcisismo e, quando falta, o ego entra em colapso. É como ver um ator sem roteiro, forçando improvisos para não admitir que o público foi embora. E é nesse desespero disfarçado de calma que o colapso começa a se tornar visível. A perda de controle gera pânico. O narcisista começa a observar cada gesto seu em busca de algum sinal de fraqueza. Interpreta o seu silêncio como manipulação, o seu sorriso como deboche, a sua paz como provocação. Ele tenta recriar o jogo na própria mente, mas nada funciona. Porque agora é ele quem reage. É ele quem se desestabiliza. É ele quem sente o que antes fazia os outros sentirem. Essa inversão de papéis é o castigo do narcisismo. Provar o próprio veneno e não suportar o gosto. Sem controle, ele se torna errático. Um dia envia uma mensagem amistosa, no outro te ignora. Tenta provocar e se contradiz em minutos. É o desespero travestido de estratégia. O narcisista não busca reconciliação, busca poder. Ele quer apenas um sinal de que ainda pode te influenciar, ainda que minimamente. Mas quando você não reage, o colapso se acelera. O vazio cresce, e ele se torna refém daquilo que mais teme, a própria irrelevância. A sua serenidade é o golpe final. Quando você permanece firme, sem explicações, sem culpa e sem pressa, o narcisista perde a base. Ele não sabe se relacionar com o equilíbrio, porque sempre viveu do caos, e ao perceber que já não controla nada, sente o mundo interno ruir. É nesse ponto que a máscara cai e o desespero se instala, porque ele entende, finalmente, que o poder acabou e que a queda não tem mais volta. Se tudo o que você ouviu até aqui fez sentido, então você precisa conhecer o e-book que eu preparei. É um livro digital, direto e transformador, que você acessa na hora, pelo celular ou pelo e-mail,
e que te ensina passo a passo como quebrar o ciclo da manipulação narcisista com clareza e segurança emocional. Lá, eu te mostro como entender o jogo, recuperar o controle e se libertar de vez desse padrão que te prende. E junto com o e-book, você ainda recebe 2 materiais extras. Um sobre a linguagem secreta que o narcisista usa para te manipular e outro sobre como reconstruir sua autoconfiança de dentro para fora. O link está no primeiro comentário fixado aqui embaixo. É só clicar, garantir o seu acesso e continuar essa jornada de cura e consciência. Entender o narcisismo muda tudo, mas se libertar dele muda a sua vida. Sinal 5. A tentação de te provocar. Quando o narcisista começa a te provocar, não é superioridade, é desespero disfarçado. Ele lança indiretas, exibe felicidade repentina, publica frases de superação, tudo cuidadosamente calculado para te atingir. Ele quer que você reaja, porque a reação é o alimento do ego. O que ele realmente teme é o vazio, o silêncio, a indiferença. Então, faz o que for preciso para te arrancar do eixo. Te provoca com lembranças, te cutuca com ironias, te desafia com comparações. Mas o que parece força é apenas medo de desaparecer. Cada provocação é um teste. Ele observa se você comenta, se visualiza, se justifica. E quando percebe que você não se abala, entra em colapso. O narcisismo precisa de palco. E o palco é a sua emoção. Sem plateia, ele perde o personagem. A tentativa de te atingir se transforma em autodestruição, porque quanto mais ele insiste, mais óbvio fica o quanto depende de você. A provocação, então, deixa de ser estratégia e se torna confissão, a de que ele não superou nada. Mas o narcisista é astuto. Quando vê que a provocação direta não funciona, muda de tática, passa a se mostrar feliz demais, começa um novo relacionamento, se exibe como alguém evoluído. É o mesmo jogo, só que com figurino novo. Ele quer te confundir, te fazer duvidar da própria força. Só que agora, o poder está do seu lado, e ele sabe disso. A calma com que você observa o teatro é o golpe mais devastador que ele pode receber. Por isso, não reaja. A maior vingança contra o narcisismo é o silêncio pacífico. Não é sobre ignorar por orgulho, mas sobre proteger sua energia. Cada vez que você não cede, ele se enfraquece. Porque o narcisista não suporta a ideia de que você aprendeu o jogo e escolheu não jogar. E é justamente essa escolha que o destrói. Sinal 6. A obsessão pelo passado. O narcisista vive preso no tempo. Mesmo quando jura que seguiu em frente, continua revisitando lembranças, conversas e momentos que só ele não deixou morrer. Ele não sente saudade da pessoa, mas do poder que exercia. Cada lembrança é uma tentativa de reviver o domínio emocional que perdeu. Por trás do aparente desapego, existe uma mente que não suporta o silêncio. O passado é o único lugar onde ele ainda era adorado, temido e visto como importante. E é lá que ele se refugia quando o presente o confronta com a própria insignificância. Essa fixação é um vício. Ele volta mentalmente às situações antigas, não para entender, mas para manipular de novo. É uma forma de se alimentar do que já acabou. Lê e relê mensagens, visita perfis, interpreta gestos, tudo tentando encontrar um ponto onde o controle possa renascer. Só que quanto mais se agarra ao passado, mais perde o presente. O narcisismo é um círculo vicioso, e o passado é a cela onde ele mesmo se tranca. Ele não quer reviver o amor, quer reviver o poder. Por isso, ele usa o passado como ferramenta. Fala de memórias boas para testar se ainda provoca emoção, menciona frases antigas ou faz referência a situações que só vocês dois entenderiam. Mas não é afeto, é estratégia. Ele quer provar que ainda mora na sua mente. E quando descobre que não, que as lembranças dele já não te paralisam, o colapso é inevitável. O passado, antes sua arma, se transforma em um espelho que o obriga a enxergar a própria irrelevância. Nada fere mais o narcisista do que ser esquecido por quem ele acreditava possuir. Porque o esquecimento é o verdadeiro fim, o fim da narrativa, do domínio e da ilusão de grandeza. Quando você segue em frente sem rancor, ele perde o combustível que o mantinha de pé. O narcisista pode até tentar reviver histórias, mas o tempo nunca volta, e enquanto você evolui, ele fica preso nas cinzas de um palco que já não existe. Sinal 7.
A necessidade de substituir você. Quando o narcisista percebe que perdeu o controle sobre você, entra em modo de reposição. Ele precisa de alguém que o admire, que o alimente emocionalmente, que ocupe o espaço vazio deixado pela perda do poder. Por isso, corre para encontrar um novo alvo, não por amor, mas por sobrevivência. A nova pessoa é apenas um espelho improvisado, um refúgio temporário contra o próprio vazio. Ele não quer conexão, quer combustível. E quando a chama apaga, ele parte de novo, em busca de outro olhar que o faça se sentir real. Essa substituição apressada é o disfarce do desespero. Ele exibe a nova conquista com orgulho teatral, como se fosse um troféu. Publica fotos, declarações, sorrisos ensaiados, tudo com um único objetivo: provar que venceu. Mas no fundo, é o contrário. Cada nova relação o deixa mais cansado, mais fragmentado, mais distante de qualquer sentimento genuíno. Porque o narcisismo não constrói vínculos, constrói ilusões, e cada ilusão que desmorona o aproxima ainda mais do próprio colapso. Com o tempo, ele começa a repetir os mesmos padrões, o mesmo encanto inicial, as mesmas promessas, os mesmos jogos. Só que algo muda. Ele não sente mais o mesmo poder. O novo parceiro não reage como você reagia, não o entende da mesma forma, não o idolatra como antes. Então o narcisista se frustra e começa a projetar a culpa em todos ao redor. O ciclo se repete, mas o impacto diminui. O que antes o alimentava agora o consome. Quando o narcisista tenta te substituir, não inveje, compreenda. Aquilo não é amor, é desespero. Ele está tentando tapar o buraco que você deixou, mas o vazio que o consome não tem a ver com você. É a ausência de si mesmo. Nenhuma nova relação cura uma alma que vive de fingimento. E enquanto ele tenta preencher o próprio abismo com rostos novos, você segue reconstruindo o seu mundo de dentro para fora. Essa é a diferença. Ele busca fuga, você busca paz. Sinal 8. O olhar vazio. Há um momento em que até o narcisista se cansa da própria máscara. É quando o corpo começa a atrair o personagem e o olhar perde o brilho. Por fora, ele ainda tenta parecer seguro, confiante, admirável. Mas nos olhos mora a verdade que ele não consegue mais esconder: o esgotamento. O olhar vazio é o sinal de que a alma dele já não acompanha o personagem que criou. É o reflexo de alguém que viveu tanto tempo fingindo sentimentos, que já não sabe mais o que sente de verdade. O narcisismo o deixa preso num ciclo de aparências, e a ausência de autenticidade o consome aos poucos. O vazio surge quando o jogo perde sentido. Ele percebe que pode ter atenção, mas não amor. Pode ter plateia, mas não intimidade. Pode ter poder, mas nunca paz. Esse contraste o corrói por dentro, e a exaustão se torna inevitável. O que antes era controle vira solidão. O que antes era encanto vira repetição. Ele começa a perceber que todos os relacionamentos terminam do mesmo jeito, com ele isolado no centro de um palco silencioso. É o preço de viver de aplausos. Quando eles acabam, sobra apenas o eco da própria voz. O olhar vazio também é a consequência de uma vida sem espelho real. Ele sempre se viu através dos outros, e quando perde esse reflexo, se desconecta completamente de si mesmo. Não sabe o que gosta, o que sente, o que deseja. Vive em piloto automático, tentando preencher um buraco que cresce a cada mentira que conta. E quando tenta se olhar de verdade, não se reconhece. É o início de um colapso silencioso, aquele que acontece quando o personagem devora a pessoa. Esse olhar é o ponto final do ciclo. O narcisista que parecia indestrutível, agora enfrenta o vazio que sempre tentou projetar nos outros. E é aí que a vida o obriga a enxergar a própria falência emocional. Ele não sente mais prazer, não encontra mais propósito, não acredita mais nas próprias histórias. É o preço de uma existência construída sobre ilusões. E o que resta é um rosto bonito, mas sem vida. Um olhar profundo, mas sem alma. Quando o narcisista parece mais forte, é justamente quando está à beira do colapso. Cada silêncio, cada provocação, cada sorriso forçado é um pedido de ajuda disfarçado. Ele tenta se convencer de que ainda tem o controle, mas por dentro, o castelo está desmoronando. E é por isso que a sua paz o desconcerta tanto. Porque o que destrói o narcisista não é o confronto, é o fim do jogo. Quando você não reage, o poder dele morre.
e junto com ele, morre o personagem que ele fingia ser. A sua liberdade é o ponto final da história. E é por isso que, a partir de agora, o foco precisa mudar. Não é mais sobre o que ele sente, mas sobre o que você está construindo. A cura vem quando você entende que não precisa provar nada, nem esperar arrependimento. O verdadeiro poder está em escolher o silêncio certo, o limite certo, a paz certa. Porque enquanto ele tenta manter a pose, você está renascendo em silêncio, e isso o destrói mais do que qualquer vingança. Se tudo o que eu disse aqui fez sentido para você, comente agora. Eu escolho minha paz, e não o sofrimento de ninguém. Essa frase é um compromisso com a sua liberdade emocional. E se você quer dar o próximo passo, precisa conhecer o e-book que está no primeiro comentário fixado. Lá, eu explico em detalhes como quebrar o ciclo da manipulação com clareza e firmeza, sem cair nas mesmas armadilhas. E junto com ele, você recebe 2 materiais extras. Um sobre a linguagem secreta que o narcisista usa para te prender, e outro que ensina como reconstruir sua autoconfiança de dentro para fora. Acesse o link, garanta o seu e-book e continue essa jornada de cura e consciência. E antes de sair, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o seu like, porque quanto mais pessoas entenderem essa verdade, menos vítimas o narcisismo vai fazer. Lembre-se, você não está sozinho ou sozinha nesse processo. O seu renascimento começou agora, e eu vou estar aqui para caminhar com você. Até o próximo vídeo.